Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês porque Bassi não investe em fundos imobiliários. E muitas pessoas, ao saberem dessa afirmação de Bassi, que é uma das maiores lendas do investimento brasileiro, também segue esse raciocínio. Mas afinal, quem é Luiz Bassi? Luiz Bassi, ele veio de uma família muito humilde. Ele é órfão de pai. Ele foi criado pela sua mãe em um cortiço em São Paulo. Ele teve muitas dificuldades, mas apesar das dificuldades, ele se inseriu no mundo dos investimentos, tornando-se uma das maiores lendas brasileiras e do mundo. No começo da sua trajetória, ele começou a trabalhar como engraxate, até encontrar uma oportunidade de carteira assinada em uma empresa de contabilidade. E assim teve bastante conhecimento nessa empresa e posteriormente foi adquirindo e sendo assim foi consolidando o seu nome no mercado financeiro. Os investimentos começaram no final dos anos 1990. Ele enfrentou diversas crises investindo, mas assim, na maioria delas, ele sempre teve pontos positivos. E esses pontos positivos fez com que ele se tornasse o maior investidor da Bolsa Brasileira. E nesse momento oportuno de crise, obviamente que ele encontrou um método para investir. E muitas pessoas querem saber esse método, inclusive eu, porque através desse método é claro que a gente vai ter bons retornos financeiros no futuro. Mas afinal, por que o Luiz Bassi não investe em fundos imobiliários? Quem vai responder é a filha dele, que tem a mesma filosofia de pensamento do Bassi. Veja só como é que ela responde em um podcast essa afirmação de Luiz Bassi, porque ele não investe em fundos imobiliários. Observe, em uma entrevista que a filha dele dá ao Tubarão da Bolsa. Estou colocando aqui. E vocês não costumam investir, né, você nem o Bassi, em fundos imobiliários. Vocês acham que não compensam? Porque eu vejo que eu recebo muito essa pergunta. Por que eles não investem em fundos imobiliários? Tem vários motivos, não é nenhum preconceito ou não gostando, né? Talvez meu pai tenha alguns posicionamentos mais enfáticos, vamos dizer assim, mas eu consigo compreender, né? Geralmente os fundos imobiliários servem como uma porta de entrada da pessoa que está migrando da renda fixa para a renda variável. Mas é uma inverdade você comparar as duas, né? Por mais que sejam ativos que pagam todos os meses, enfim, não é uma renda fixa. Então lembre-se, reserva de emergência nunca em fundos imobiliários, por favor. Existem vários motivos. Primeiro, que a gente não investe em fundo, nenhum tipo de fundo. Segundo, a gente não investe no mercado imobiliário. E terceiro, a gente entende os fundos imobiliários como um produto de renda variável, risco de renda variável, com potencial de retorno de renda fixa. Eu prefiro correr risco de renda variável com retorno de renda variável, em que eu possa ver não só os meus dividendos crescerem, mas também o meu patrimônio multiplicar muitas vezes. E isso só é possível em estruturas que possam se alavancar muitas vezes, como fazem as empresas, né? Então, depende muito do seu objetivo também, né? Então, para o nosso objetivo, faz muito mais sentido ter empresas. Agora, para os objetivos de outras pessoas, né, no rentista, enfim, pode ser que o fundo imobiliário vale a pena. Existem bons fundos imobiliários que estão aí cotados abaixo de valor patrimonial, enfim, estão pagando bons dividendos yields, né? Obviamente você precisa fazer a diligência também, de entender quais são os imóveis, que tipo de ativos você tem lá dentro, enfim, fazer o básico, né? Não é simplesmente como uma renda fixa que você joga lá e deixa rendendo a Deus dará. Ficar sempre olhando, né? Pode acontecer um monte de coisa, locação, tudo. Eu acho que é bem complicado. Agora observe que a família Bassi menciona que eles não investem em fundos imobiliários porque é um produto que paga igual a renda fixa, mas com risco de renda variável. Eles também mencionam que não faz parte da estratégia deles. Mas, diante dessas questões, nós temos muitos posicionamentos de muitas pessoas que são contrário ao posicionamento da família Bassi. E um deles é o da Cara da Riqueza, um cidadão que tem um canal de extrema relevância no YouTube. Veja só o que ele menciona sobre esse posicionamento do Bassi. Ele menciona a seguinte questão, observe. Investe em fundos imobiliários. E a resposta é simples. O Bassi é bilionário
E eu não. O patrimônio do Barsi é maior do que o dos fundos imobiliários. Ele vai comprar o fundo inteiro? Ele vai comprar o prédio inteiro? Não tem liquidez pro Barsi. Não tem liquidez pro Barsi. Deixando claro que a gente respeita a estratégia do Luiz Barsi. Aliás, a gente ama o Luiz Barsi. E Já é me um agora. exemplo. É um exemplo e é uma enciclopédia humana. O Barsi, ele fala que ele não investe em... Perceba que o posicionamento do cara da riqueza é da seguinte forma, que Barsi não investe em fundos imobiliários porque não faz sentido para ele, mas sim faz sentido para uma pessoa mais pobre. E aí, diante dessas questões, o que vocês acharam desse pensamento de Luiz Barsi a não investir em fundos imobiliários? Você adere ao mesmo pensamento ou os fundos imobiliários estará na sua filosofia? Na minha filosofia, no momento, ainda assim eu continuo investindo em fundos imobiliários, mas sim dando prioridade mais para as ações. Como disse, invisto em fundos imobiliários, mas sim com cautela e estudando cada vez mais esse ativo. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo possa trazer algumas reflexões sobre os fundos imobiliários e a filosofia apresentada por Barsi. Portanto, espero que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal e aguardo por você no próximo vídeo. Valeu!